Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. Quem vos fala aqui é o pastor Juraci. Aqui está o pastor Salomão mais uma vez. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Estamos juntos aí nessa jornada, nessa nova temporada. Falamos a respeito de Salmodiando, onde estamos falando sobre salmos. E hoje nós vamos falar de um salmo muito interessante que fala sobre um assunto bastante atual. Sempre que nós estamos conversando com as pessoas, elas dizem assim, eu quero ser feliz. Feliz é o quê? A pessoa que quer passar por um processo de felicidade. E esse salmo, que é o Salmo 128, fala muito sobre esse assunto. Algo que muitas pessoas, a humanidade toda hoje procura o quê? Felicidade, né, pastor? E aí? Exatamente. Qual é onde está a fonte da felicidade? Né? Tem a fonte da vida e tem a fonte da felicidade. E hoje nós vamos falar desse Salmo 128. Diga lá. Exato. O Salmo 128 vai mostrar para nós que a felicidade do ser humano, né, a felicidade consiste em temer ao Senhor e andar segundo os seus princípios. Ok. E aí o salmista vai listar aqui para nós alguns exemplos disso. O que acontece com o homem, com a pessoa que confia plenamente em Deus e busca viver uma vida que agrade a esse Deus, uma vida que consiste em seguir os princípios desse Deus. Muito bem. Então, um dia desse, inclusive, eu conversando com uma pessoa, a pessoa diz assim, pastor, eu quero ser feliz. Mas só que a felicidade dessa pessoa dependia da infelicidade de outras pessoas, né? Eu disse, vem cá, quer dizer que a sua felicidade ela vai deixar outras pessoas infelizes? Isso é uma coisa muito estranha, né? Exato. E uma confusão que as pessoas têm, né? Você não precisa buscar a felicidade, porque nós nunca vamos conseguir encontrar a felicidade. Mas a felicidade, ela acontece na vida daqueles que se dedicam as suas vidas a servir ao Senhor, a servir a Deus. Então esse salmo, ele mostra para nós que... É um processo. É uma consequência, né? Uhum. A felicidade é a consequência de uma vida com Deus. Quando você vive uma vida com Deus, o próprio Deus se encarrega de tornar a sua vida feliz, ainda que você, em muitos momentos, vai passar por alguns perrengues, por algumas dificuldades. Com certeza, que são normais na vida. Sim. Essa é a paz que Jesus fala que o mundo não entende, né? A paz que excede, né? Que excede o entendimento. Por que ela excede o entendimento? Porque a pessoa que confia em Deus, mesmo passando por momentos difíceis, por momentos de tribulação, momentos de angústia, ela ainda consegue ter paz no seu interior. Sim. Porque ela sabe que aquelas circunstâncias ao seu redor não definem a vida dela. Aquelas circunstâncias ao seu redor naquele momento, elas são temporárias, são passageiras, e que o seu socorro, ele acontecerá no momento oportuno, como a gente já falou aqui em episódios passados sobre o socorro que vem do alto, né? Sim. Socorro que vem do nosso Deus. É o 121. Isso, exatamente. Uhum. Então, esse é o segredo, né? Você não precisa buscar felicidade, você precisa buscar a Deus, ao Senhor. Que ela vai vir, né? Então está escrito, né, que nós estamos aqui falando, então dizer que a felicidade do justo é um resultado, então. Resultado, né? Exatamente. A felicidade do justo Sim. É o resultado de uma vida piedosa, de uma vida de devoção a Deus, né? Sim. Então isso vai trazer não só felicidade, como sucesso em todas as áreas da vida, né? Então isso aí, no caso, não é um segredo, né? Está escrito já, a gente já sabe. Está escrito, né? É verdade. O mapa do tesouro já está aí. Às vezes as coisas são tão óbvias, né, na palavra de Deus. Sim. E a gente muitas vezes não enxerga, né? Com certeza, não tem nem dúvida. Eu estava, tem um salmo também, um provérbio, né? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Exato. Então aqui também, no caso, seria, quando a gente fala temor, a gente não fala medo, né? Isso é uma coisa muito interessante. Deixa eu só ler o primeiro verso aqui do Salmo 128 para a gente pontuar isso. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Sim. Então, às vezes as pessoas confundem esse temor do Senhor com aquela culpa trêmula de uma criança que acabou de fazer uma peraltice, né? Sim.
Então, uma criança que fez algo errado e ela sabe que vai levar uma bronca do papai e da mamãe, então ela teme, mas ela tem um medo, né? Ela fica trêmula porque ela sabe que ela fez errado. Mas a palavra temor aqui não é isso. A palavra temor aqui, ela quer dizer aquela reverência que nós precisamos ter diante de um Deus que é todo-poderoso, que conhece todas as coisas, um Deus que é transcendente e que governa todas as coisas. Então, essa é a intenção do salmista, que é o dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, bem-aventurado aquele que reverencia o Senhor como o Deus da sua vida. Então, é isso que ele fala. E a segunda coisa, ele fala, e que anda nos seus caminhos. Tá junto, né? Então... Tamo junto, né? Então, sua camisa aí tá bem sugestiva hoje, né? Tamo junto, Senhor. Tô nos caminhos do Senhor, né? Exato. Andar nos caminhos do Senhor também tem o sentido de nós andarmos conforme a vontade dele, conforme a direção dele. Hoje em dia a gente tem o GPS, né? Que é uma ferramenta tão boa. Sim. O GPS... ele permite que você chegue a um ponto que às vezes você não conhece, uma rota que você não conhece, ele permite que você chegue lá porque ele te dá as coordenadas, né? Exatamente. Ele te fala cada curva que você tem que fazer, cada avenida que você tem que tomar, cada rota que você tem que fazer, ele te mostra tudo isso. Então, andar nos caminhos do Senhor é exatamente isso. É ter a Bíblia, a palavra de Deus, como o GPS nosso. Com certeza, não tem nem ter dúvida. A Bíblia como o nosso, aquilo que vai apontar o caminho. Deus ensina a respeito desse assunto, o que a palavra de Deus fala. Então nós estamos andando no caminho do Senhor quando nós fazemos isso. É porque, veja bem, a Bíblia é como uma bússola de alguém que está numa floresta perdido, né? Se você não tem essa bússola, se você não tem essa orientação, literalmente você está perdido. Imagine só, para onde você vai? Porque hoje, com tantas opções, com tantas situações que estão ao redor do mundo, se você não tiver um norte, se você não tiver uma direção, para onde nós vamos? Né? Muitas vezes procurando a felicidade em locais totalmente errados, em situações que realmente não vão trazer felicidade. Pelo contrário, vão trazer muita infelicidade. Tanto para aquele que pratica, como aqueles que estão ao seu redor. Porque as pessoas falam assim, não, mas a vida é minha, tá? A vida é minha se você fosse sozinho no mundo, mas você não é. Tá? Então nós sempre falamos, olha, o pecado ele é individual, mas a consequência é coletiva. Tá? E ainda que a pessoa seja dona da sua própria vida, né? Ela precisa entender que vai chegar ela vai precisar prestar contas um dia para Deus da sua vida. Ixi, com certeza. A Bíblia diz isso. Né? A Bíblia é muito clara em dizer que vai chegar um dia que Deus vai pedir contas. Olha, eu te dei uma vida, porque Ele é o doador da vida. O que você fez com Deus, ela? Exatamente. Eu te dei uma vida, te dei habilidades, te dei dons. A gente pode lembrar aqui da parábola dos talentos, né? Lá em Mateus 18, se não me falha a memória, Jesus conta uma parábola dizendo assim, olha, tinha um senhor, um homem, um businessman, um homem de negócio que tinha muitas propriedades, muitos bens, e ele resolveu fazer uma viagem para uma terra distante, passar muito tempo fora, e ele pegou a parte dos seus bens, parte das suas posses, e ele distribuiu para os seus servos, né? Os seus trabalhadores, e distribuiu a cada um segundo a sua capacidade. Claro, com certeza. Então, no retorno desse senhor, a parábola de Jesus, ela diz que ele pediu conta dos servos. Olha, eu te dei tantos, o que você fez com ele? Então, eram 3 servos, 2 daqueles tinham multiplicado aquilo que eles tinham recebido, ou seja, fizeram um bom uso dos recursos que Deus havia dado para eles, que o Senhor havia dado para eles, porque aquela parábola, o Senhor... Jesus estava simbolizando ali o próprio Deus, né? Então, aquele senhor tinha dado recursos para aqueles servos e eles usaram muito bem os recursos, tanto que multiplicaram, dobraram, né, os recursos. Um tinha 5, devolveu 10. O outro tinha 2, devolveu 4. Mas o que recebeu 1, ele foi, a parábola diz que foi negligente, né?
É um recurso que não foi usado. Não usou o recurso. E a nossa vida é um grande recurso. Como que é? Quanto recurso que uma vida traz em si mesma, né? Habilidade para fazer, para construir, para desenvolver projeto, para abençoar outras vidas. Com certeza. Então, assim, temos habilidades de gerar filhos, né? Então, isso é uma bênção de Deus, perpetuar a nossa geração. Maravilha. Então, quando nós não usamos isso, a gente então vai chegar um dia que a gente vai prestar conta para Deus. Quando nós não usamos isso de maneira boa, né? De maneira bem administrada. Bem administrada, de maneira eficiente. Então vai chegar um dia de acerto de conta. Eita, nós. E aqui então, nós estamos aqui com a felicidade à nossa frente e muitas vezes a gente não percebe, não né? percebe. Que ela está, né? Exatamente. Muito bem. Então aí nós estamos falando do sustento, né? Que essa felicidade ela traz. Porque a felicidade ela sustenta, né? A felicidade ela nos alimenta. Porque ela nos mantém o quê? Ela nos mantém vivos, nos animados. Mantém animados, esperançosos, né? Com uma visão que realmente o que nos espera com certeza é algo muito maior desse tempo que nós vivemos, né? Exato. Então o 2 vai dizer assim: comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A gente vê muitas vezes, né, as pessoas desperdiçando, né, os seus recursos, desperdiçando aquilo que ganham, ou então a gente vê muitas vezes as pessoas dizendo, o que eu ganho nunca dá, o que eu ganho nunca... Isso é muito comum, né? Não é? Demais. Então a gente percebe que quando a pessoa entrega o coração dela, quando o homem, né, a mulher entrega a sua vida ao Senhor, o Senhor está mostrando, o salmista está mostrando aqui que o trabalho das nossas mãos ele é abençoado. Vai render. Ele vai render, ele é rentável, né? Sim. Porque, como nós já dizemos também aqui, não é a gente que faz ele prosperar, é Deus que faz ele prosperar. Então, não importa, né, se é muito ou pouco aos olhos humanos. Sim. Deus fazendo prosperar... meu amigo, ninguém segura, né? Ninguém segura, é um resultado positivo, né? Eu lembro aqui da palavra de Jonatas, lá no livro de Samuel, né? Sim. Jonatas fala assim, eles estavam numa batalha e tinham poucos soldados, e aí ele fala, porque para o Senhor não há dificuldade em livrar com muitos ou com poucos. Uau! Então, eu acho que a gente pode aplicar isso aqui também para a questão financeira, né? Para o Senhor não há dificuldade em abençoar um grande salário ou um pequeno salário aos olhos humanos. Sim. Porque às vezes a gente vê pessoas com grandes salários... Sim. E que são tão necessitadas, né? Traduzindo, o pouco ou muito depende na mão de quem está. Exatamente. E aqui o salmista está dizendo, olha, o justo, né? Esse justo aqui não é uma pessoa é melhor do que outras, mas é o justo, é o que procura andar com Deus. O justo aqui é aquele que procura viver segundo os princípios de Deus, como nós já dizemos. E aí, então... Ele diz que esse justo, ele vai comer do trabalho das suas mãos, ou seja, o trabalho das suas mãos vai ter resultado positivo. Sim. Ele não só vai comer, mas ele vai também abençoar a casa dele. Tudo te irá bem, feliz serás e te irás bem. Aí a partir do 3, ele vai fazer uma menção a isso, uma imagem bonita, né? Dizendo da mulher, dos filhos, da mesa. Aqui ele está falando aqui, no caso de Israel, né, que são figueira, videira, né, e oliveira. Né? Então aqui só nesse versículo aqui, que é o versículo 3, né, está falando sobre videira e sobre oliveira, né, sobre a produção do vinho e sobre a produção do óleo, do azeite. Duas coisas imprescindíveis para... Muito valorosas, né? Exato. Para esse povo, né? Para essa época. Então aqui está dizendo de coisa muito importante, aqui está dizendo de sustento, de mantenimento de uma casa, né? E essa expressão fala uma videira frutífera, né? Que no caso
aqui fala a respeito da mulher. Olha, você já viu uma videira? Já viu uma parreira assim? Exato. É a coisa mais... É prazerosa você olhar, é muito prazeroso você olhar. É bonito, né? É bonito você olhar aqueles cachos da Sim. uva, né? Descendo ali abaixo da treliça, né? Isso, e aqui tá falando da esposa, né? Então, da família, olha que... de um conjunto, de uma família, né? Exato. O trabalho não é sozinho, a sua felicidade não é... Você não é feliz só, você é feliz com aqueles que estão ao seu redor, né? Exato, o homem que teme a Deus, né? O salmista coloca uma imagem muito bonita aí, né? Da mesa. Primeiro a mesa tinha um significado muito grande para os judeus, né? Comunhão, né? A mesa era uma coisa super importante e as refeições deles eram feitas na mesa, com a família, ao redor da mesa. Nesse tempo que a gente vive agora, nessa chamada, quando a gente fala com a pessoa, ei, como é que você tá? Correria. E nessa correria, né, a comunhão deixa de acontecer e é na mesa onde, por exemplo, eu estou aqui numa mesa, nós estamos numa mesa aqui, ó, estou olhando, né, no seu olho. É muito mais fácil você ver um dia que você não está bem, né, ou aquele dia que você está muito bem também. Dá para ver o brilho do olhar. Dá para você ver aí como, nessa proximidade. Então, através dessa mesa, né, com a presença aqui da esposa que está aqui, da presença nos seus filhos, no tempo certo, com certeza. Vai chegar um dia que esses filhos também não vão estar aqui, mas se eles foram criados ao redor de uma mesa que tem uma videira frutífera, que é a sua mãe, pensa só, tá? E um pai que está me falando aqui, que é um produtor, que é um trabalhador, que é um provedor, né? Falando aqui de tudo em relação à produção aqui, os filhos vão estar presentes num lar, como é que eu diria, num lar produtivo, equilibrado, né? Equilibrado, que cresce. Tantos desafios que nós temos hoje. Hoje no Brasil, praticamente mais de 50% hoje dos lares no Brasil são sustentados apenas por mulheres. Que coisa, tá? Né? É uma coisa muito difícil, né? Então, essa cena, ela deixa um vácuo, né, de paternidade muito grande, né, da falta do pai, né, presente. Exato. Isso aí é uma situação bastante complicada, que isso geram consequências que são muito difíceis de serem administradas. Mas aqui está a solução, tá? Falando aqui em relação aqui no versículo 3 do capítulo 128, né, do Salmo 128, que fala sobre essa questão dessa felicidade, onde está essa felicidade e onde ele encontra essa alegria, como foi falado nos versículos anteriores. A felicidade é servir ao Senhor. Certo? Exato. E como o senhor disse, a questão aí dos frutos, né, que eram comuns ali em Israel e eram imprescindíveis. Sim. E até hoje, né, o povo do Mediterrâneo, ele a comida mediterrânea, né? Isso aí é a base, né? O azeite, né? O azeite mediterrâneo, ele é, inclusive, um dos melhores, né, que a gente sabe que existe, porque eles cultivam isso há o clima, milênios, né? A terra é propícia para isso e eles fazem uso disso. Então, é também uma comida saudável, né? Sim. E mais, essa mesa com a videira e com as oliveiras ao redor. Sim. Isso mostra aí a completude, né? Um homem que tem todas as coisas de que ele precisa. Sim. Ele tem uma boa esposa, uma esposa que é uma esposa sábia. Sim. Porque ela é diferente, essa esposa aqui, ela edifica o seu lar, né? Pela imagem que o salmista traz, essa esposa, ela age com sabedoria e não como a esposa louca. Sim. A mulher louca, né? Não esposa, sim, mas a mulher louca que fala lá em Provérbios. Sim. Provérbios 9, né? Sim. Provérbios 9 vai falar sobre uma mulher louca que fica à porta da sua casa conversando coisas que não deveria, né? Aqui em outras palavras, fofocando. Aqui não fala, esse salmo ele fala de trabalho, ele não fala de ociosidade. Nós não estamos falando de descanso. Exatamente. Que é diferente. Descanso é uma coisa, né? Mas no caso de ociosidade, né? Não, essa mulher ela não é ociosa, ela tem tarefas na sua casa, né? E ela cuida da sua casa, cuida dos filhos, cuida do marido. E então você vê aí que
uma coisa completa a outra, né? O marido trabalhando, comendo o fruto das suas mãos, provendo para casa, e a mulher trabalhando com ele junto para edificar o lar, para edificar os filhos. É verdade que hoje Nós vivemos quase que a maioria das famílias, né? Sim. A mulher também trabalha fora, né? Sim. Mas ainda assim, a mulher sábia, ela consegue administrar isso, né? Claro, com a ajuda do marido também, né? O marido precisa estar junto porque é uma construção dos dois, de ambos os pais, né? Com certeza. E a posteridade, que está em relação aos filhos, né? Que são a continuação. Exato. Os filhos, como o senhor disse, vão ser uns filhos equilibrados. Vão ter, muito provavelmente, serão filhos que gerarão famílias também saudáveis, né? Porque viram o exemplo na sua própria casa. Como a gente tem falado, olha, não, em relação ao ambiente onde você vive, em relação à igreja, à comunidade, ela não é perfeita, mas ela é saudável. Tá? Porque perfeito ninguém é, né? Nada é perfeito. Exato. Tá? Mas é saudável. Então essa família aqui está falando de uma família saudável, de uma família que tem um equilíbrio, independente da dificuldade, dos problemas. Falando em videira, falando em oliveira, todas elas estão sujeitas ao tempo, estão sujeitas às intempéries da vida, né? A um momento difícil, um momento de uma enfermidade que pode acontecer, tantas situações, mas eles estão firmados na rocha e estão o quê? Tementes ao Senhor. Então esses tementes ao Senhor, com certeza eles vão produzir, com certeza, né, pastor? Produzindo, o que Jeremias fala, né? Sim. Lá no livro do profeta, ele fala que o homem que confia no Senhor, ele é como a árvore plantada junto a ribeiros, né? É um pedaço do Salmo 1, né? Interessante. Que ele fala assim, na época da seca, ele não teme, nem deixa de dar frutos. Uau. Porque ele está plantado junto ao ribeiro, próximo aos ribeiros. Então as suas raízes conseguem ir fundo e procurar o alimento, procurar a água, procurar os nutrientes para que a árvore continue verde mesmo em tempos de seca. Então qual o segredo disso? Confiar no Senhor. De novo a gente volta. Temer ao Senhor, confiar no Senhor e entender que Ele é uma caminhada, é uma jornada, né? É uma jornada. Muito bem. Então também estamos falando aqui também sobre prosperidade, né? No caso da felicidade, uma família que teme ao Senhor, ela vai ser próspera. Mas próspera como? Que todo mundo vai ser rico? Não, a prosperidade é crescimento. Crescimento em todas as áreas da sua vida, tá? Porque muitos são ricos financeiramente e são pobres espiritualmente, tá? Muitas pessoas também estão muito ricas e têm um relacionamento muito complicado com as suas famílias. Aqui nós estamos falando aqui de uma família completa, né? De uma família que teme ao Senhor, que tem suas emoções em dia e também tem a parte física também em dia. Aqui fala a respeito de prosperidade. Nós estamos falando aqui de alguém completo, de alguém íntegro diante da presença do Senhor. E isso depende de quê? Dessa felicidade, de estar junto, de estar no mesmo caminho, né, pastor? Aí a gente percebe que a prosperidade, ela não está no acúmulo de bens e de dinheiro, de riquezas, né? Exato. A prosperidade, ela está na paz interior. Às vezes você percebe pessoas riquíssimas, milionários, bilionários até, mas que são extremamente infelizes. Inclusive essa semana eu li um artigo que um amigo meu me enviou, falando sobre uma pessoa que criou um jogo eletrônico, um programa, um game, e o game fez muito sucesso e aí veio uma companhia dessas grandes e quis comprar aquele game por milhões de dólares. Sim. Quis comprar o direito, né? Sim. E naquela época essa pessoa tinha um estúdio com quase 30 pessoas trabalhando junto com ele, e aquilo motivava, aquilo dava ânimo para ele, como nós dissemos, mas ele não resistiu à proposta e vendeu o game. Sim, okay. E ficou milionário, quase bilionário, assim, num tempo muito curto, né? Sim. Vendendo a patente, vendendo o direito.
E aí a reportagem dá conta que nos anos seguintes da vida dele, Sim. ele começou a gastar naquilo que ele achava que ia trazer mais felicidade para né? ele. Uhum. E ele não encontrou nada disso. Os tweets dele mostram que ele falando, tô na Europa fazendo isso, fazendo aquilo, mas ainda infeliz, Sim. ainda sem contentamento. Procurou e não achou. Ou seja, ele era mais feliz quando ele não tinha aqueles milhões de dólares na conta dele, mas ele estava trabalhando naquilo que ele gostava, estava desenvolvendo um game, estava gerando emprego para outras pessoas, a equipe dele estava convivendo, né? Estava convivendo. Então ele tinha motivação. Então a felicidade não está no acúmulo de muito dinheiro. A felicidade está nas coisas simples muitas vezes, na satisfação interior, né? Sim. Ainda que com coisas pequenas. Às vezes coisas pequenas nos satisfazem tanto, Sim. né? É porque nós estamos falando aqui, voltando um pouquinho, nós estamos aqui de uva, né? De videira, né? A fragilidade de uma uva, né? Mas é belo, né? É uma coisa, então são coisas pequenas que muitas vezes a gente não dá importância e que não são dá coisas, importância, né? exato. Da questão da felicidade, a presença ao redor de uma mesa, né? Exato. Que é um momento de comunhão, um momento de estar junto. Presença da família, né? Reunida, né? Sim. As crianças, né? Às vezes elas falam coisas tão engraçadas, né? Elas trazem momentos de tanto prazer pra gente, né? Exatamente. Apesar de não ser fácil você criar um filho, né? Você que tem filho, você que tem filho menor, você sabe que não é fácil. Exato. Então, às vezes dá trabalho, mas também a recompensa é muito grande, né? É como uma plantação, então, né? Exato. Então, muitas vezes, realmente, a felicidade, a prosperidade está em coisas pequenas, né? Coisas simples da vida. Sim, exato. Então, mas que traz uma paz interior para a gente. Tá, então, resumindo essa palavra aqui, desse salmo tão pequeno, são tão poucos versículos, né? 6 versículos apenas. 6 versículos apenas, mas profundos, né? Mas é uma riqueza, né? Então, quer dizer, o princípio dessa felicidade, dessa busca da felicidade, eu não sei. O que você procura, onde está a sua felicidade? De repente você pode pensar que a sua felicidade está no casamento, a felicidade pode estar numa casa, numa viagem, mas eu quero dizer para você que tudo isso vai passar, tá? Vai passar muito rapidamente, mas tem uma felicidade que ela vai ser eterna. A gente não pode negar isso, tá? A gente não pode fechar os nossos olhos, que a felicidade, você não consegue ficar feliz, né? Todos os dias, todos os momentos. Tem um momento da calma, tem um momento do relax, né? Então, é essa felicidade que muitos procuram, tá? A felicidade está em servir ao Senhor com alegria. E como é que é isso? Conhecendo a palavra dele, conhecendo esse caminho, que isso é uma jornada, tá? Uma jornada que vão ter momentos difíceis, vão ter momentos desafiadores, mas o retorno, né? O resultado disso aí é muito maior do que você imagina, não, pastor? Exatamente. A felicidade, então, ela consiste em nós, em primeiro lugar, buscarmos a Deus e depois nos submetermos a Ele, né? Nos submetermos à palavra dele e entendermos que o caminho que Ele tem para nós é o melhor caminho. Quando nós entendemos isso, essa felicidade aqui que o salmista fala, ela acontece na nossa vida. Mesmo, como eu disse, passando por alguns momentos complicados, momentos difíceis, que todos nós estamos sujeitos a eles, nós não vamos deixar de ter a paz interior, a paz que excede, né, a compreensão das pessoas que não convivem com essa palavra. É verdade. Então, como o pastor já disse aqui, faça desse Senhor, dessa palavra, faça de Jesus o Senhor da sua vida e busque viver conforme essa palavra, que nós temos a convicção plena de que o seu trabalho será abençoado, a sua família será abençoada, sua esposa, seus filhos, e você vai deixar um legado que vai durar para a eternidade. Até falando em legado, né, as pessoas dizem assim, a herança, quanto de dinheiro, quanto é que vai deixar para quem? Olha, a herança é o que você deixa para as pessoas e o legado é o que você deixa nas pessoas, tá? Então, às vezes as pessoas estão preocupadas com heranças, com deixar uma casa, deixar, né, coisas... Gente,
É importante? Claro que é. Ninguém não está negando isso, não. Isso é muito importante. Mas o legado é muito mais importante. Porque o legado não termina. Tá? O dinheiro termina, mas o legado não termina. Perpetua, né? Perpetua. Tá bom? Exatamente. Muito bem. Nós estamos já chegando no final de mais um episódio do Parabolando Podcast. E o pastor, ele vai fazer o comentário final aqui do verso 4, que diz assim, ó. Eis que assim será abençoado quem? O homem que teme ao Senhor. Não sei como é que você está hoje, não sei como é que está sua vida, da sua família, o seu dia a dia. Se você é casado, como é que está a sua situação com a esposa, se você tem filhos ou não. E se você é solteiro também, o que você pretende. Mas aqui no verso 4 está aqui a receita. Diga lá, pastor. Exatamente, no 4 ele faz um resumo aí, ele já deu todo o caminho ali do 1 até o 3, né? Sim. Que o homem que anda nos caminhos do Senhor, que teme ao Senhor, ele vai comer do fruto do trabalho, das suas mãos, né? Ele vai ser feliz, a casa vai bem, a mulher vai ser como uma planta viçosa, né? Os filhos também ao redor da mesa. Então no 4 ele fala assim, essa é a imagem daquele homem assim será. Que teme ao Senhor. E novamente a gente reforça aqui, esse temer aqui é reverenciar, é entender, é prestar reverência a esse Deus que está acima de todas as coisas. E é interessante também, pastor, o nosso tempo já está finalizando, mas a gente pode falar ainda, claro, com sobre o final do Salmo. Ele fala sobre a longevidade. Sim. Ele fala sobre que eles veriam a paz, a prosperidade de Jerusalém, né, de Sião, sim, que tá relacionado com o templo, a adoração a Deus, né? Então, eles adoravam naquela época em Jerusalém, no templo. E aí ele fala que a felicidade, então, também, ela tá tudo relacionado, né? A família, a igreja, sim, e o Estado. Sim. E eu já preguei várias vezes sobre isso, falando que quando nós temos famílias saudáveis, nós temos igrejas saudáveis. E quando nós temos igrejas saudáveis, nós temos uma nação mais saudável, uma nação mais justa. Com certeza. Porque essa nação é formada de famílias. E a igreja também é formada de famílias. Então, quando a gente tem tudo isso, a gente tem um país melhor, a gente tem um mundo melhor, porque as leis de Deus, elas estão conduzindo todas as coisas. É verdade. Então, e também ele fala sobre a longevidade, porque ele fala, e vejas os filhos de teus filhos. Ou seja, que você veja os seus netos, né? Seus netos crescendo, ou seja, você tenha longevidade. Sua felicidade então, não termina aqui, né? São muitas coisas realmente que a gente vê aqui nesse salmo que a gente pode receber se nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor. É uma entrega, né? É uma entrega. Tá bom, então. Muito bem. Então nós estamos encerrando mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. No próximo episódio estaremos falando sobre o Salmo 124. Não perca! Estamos no YouTube, Instagram, Facebook, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, nós teremos muito prazer em recebê-lo como inscrito. Também seus comentários e aquele joinha não deixe de deixar, tá bom? Um abraço, o Senhor te abençoe a todos e nos vemos até o próximo episódio. Bye, bye. Tchau.